Como vai, minha gente querida? Que honra, que prazer estar com você aqui hoje, mais uma vez, para a gente celebrar esse momento de partilha. E hoje eu queria convidar você a, junto comigo, ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, no verso 11. Eclesiastes, particularmente, é o texto do Antigo Testamento que eu mais me identifico. Para falar a verdade, é o texto que me ensina como viver a partir da ótica do Antigo Testamento. Os evangelhos no Novo Testamento nem se fala, é a lente, mas aqui tem uma perspectiva muito preponderante a respeito da vida. E talvez algumas pessoas que conheçam Eclesiastes vai dizer, mas como assim Eclesiastes te traz uma ótica para existir? Bom, Eclesiastes, parafraseando Nelson Rodrigues, mostra a vida como ela é. E quando você vê a vida como ela é, você precisa encará-la e não mais maquiá-la. Olha o que diz o texto. Versículo 11 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam a guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. A experiência humana prova que as desistências e as perdas que nós tivemos, elas agregaram muito, mas absolutamente muito mesmo, para o nosso desenvolvimento e para a nossa maturação. Talvez a perda, ou provavelmente a perda, não é algo que a gente conjugue bem dentro dos nossos cenários, ou que a gente queira conjugar dentro das nossas relações com as batalhas e as empreitadas da vida. Os discursos dos palestrantes motivacionais e de muitos, ou da maioria dos coaches, é que você vai ser um cara bem-sucedido, que você vai conseguir investir agora numa bolsa, investir agora em alguma ação e você vai ser muito, mas muito bem-sucedido. Ou a partir de então você vai aprender a receita de como viver bem e de como você existir a ponto de agregar, de crescer e de ter um status e acumular uma função absurda dentro de uma empresa, ser o CEO de uma empresa. E aí tudo isso vai fazendo pessoas consumirem literatura, consumirem livros, consumirem discurso, consumirem vídeos, consumirem palestras, consumirem cursos e chegarem na frustração absurda de que nada deu certo. Nada disso deu certo. Até porque parece que é muito próprio da nossa geração, talvez como dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nossa geração líquida, que vê as coisas se esvaindo das mãos, é muito próprio da nossa geração não conseguir se acostumar com a perda. A gente só quer vencer. E aí a gente quer uma receita para vencer sempre. Eclesiastes está dizendo para a gente que nem sempre os velozes vencem a corrida. Nem sempre os fortes triunfam na guerra. Nem sempre os sábios têm comida. Nem sempre os prudentes são ricos. Nem sempre os instruídos têm todo o prestígio. A questão é o seguinte: a vida é difícil, mas o grande barato da vida é quando você encara ela nua e crua diante do espelho e você não tem medo de seguir em frente. Coragem é o que a gente precisa. Coragem para ser, coragem para existir, coragem para seguir em frente apesar de alguns pesares. Diante de tudo isso, quando você assume que a perda tem papel preponderante na construção de quem você é e do que você precisa amadurecer, a partir de então, você se dá conta que você não precisa dar conta de tudo. Você começa a perceber que você pode assumir as suas fraquezas, que é digno assumir as fraquezas. Você não precisa se mostrar forte o tempo todo, é digno chorar, é digno dizer eu não aguento mais, é justo consigo mesmo. Porque o injusto é fazer o que a gente faz. Sempre querer demonstrar que nós somos bons o suficiente e que nós não fraquejamos nunca. Será que você não tem uma criptonita? Será que a sua força é inacabada como um semideus ou como uma divindade mitológica? Porque a vida não é assim. A vida é assumir que as perdas são constantes. E talvez dizer que tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Nós temos eventos que pulverizam a vida de felicidade. Mas a tristeza e o tempo difícil é que constrói de fato o caráter. Tempo de festa
nunca fez grandes homens e grandes mulheres. Tempo de festa fez muita gente cair nas orgias de Dionísio ou do deus Baco, onde a fuga ali a partir da bebida e de uma sexualidade desenfreada só fez o indivíduo fugir não do outro, mas fugir de si mesmo. Por isso, a vida é difícil, mas encontre pessoas verdadeiras que, tal como você, queiram encarar a vida como ela é. Gente de verdade, no meio do caminho, vale a pena a gente seguir junto. Gente de mentira, que tem os discursos etéreos, idealizados, longe de qualquer realidade, essas pessoas, você dá um oi e um tchau e segue em frente. Porque talvez elas só querem vender o produto das suas palestras e os livros, que são produtos a ser consumidos por uma sociedade de consumo que não consegue viver e ser sujeito sem consumir algo. Você é sujeito simplesmente porque você de fato encarou a vida como ela é. Que Deus te abençoe a enfrentar as dificuldades da vida. O mesmo Deus que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Ânimo, anima, no grego alma. Tenha alma, sentimento, passionalidade, vontade para seguir em frente. Que Deus abençoe você.